gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós estamos aqui para falar do parnasianismo, aquela escola literária que muita gente acha chata, e eu vou ter que confessar que eu também acho um pouquinho chata, porque ela tem uma característica meio que peculiar ali, um retorno ao clássico, à norma culta. Mas antes de falarmos sobre o parnasianismo e sobre essa escola literária, eu tenho que dar um aviso para vocês. Hoje é dia 30 de janeiro de 2020 e nós estamos aí finalizando o ano de janeiro, esse ano aí que nunca acaba, que tem 360 dias. Então, assim, nós estamos chegando em fevereiro, época de volta às aulas, tempo que o pessoal vai começar a estudar, e quem já não começou vai começar a estudar para o vestibular, para o Enem. E assim, como eu terminei o ensino médio, né, vocês já sabem, aí quem me acompanha sabe que eu terminei. E eu queria contar pra vocês, eu quero gravar vídeos falando sobre a minha experiência com os vestibulares. Pra quem não sabe, ano passado eu fiz ao total 4 vestibulares no terceiro ano, contando com o Enem já, né? Eu fiz 3 das faculdades daqui e o Enem. E aí eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência, sobre como é que foi, a minha escolha de curso, meus métodos de estudo, como é que foi minha experiência com o Enem, com a redação. Quero contar essas dicas aí pra vocês, quero dar dicas pra vocês também. Então, se vocês quiserem vídeos assim, deixem aqui embaixo. Ou me mandem perguntas lá no Instagram também, que meu Instagram fica aqui na descrição. E a gente pode conversar um pouquinho aí antes de começar as aulas, né? Hoje, né? Amanhã termina o mês de janeiro, semana que vem já começam as aulas do pessoal. E vai dar tudo certo esse ano letivo. Contem comigo pra vocês estudarem literatura e talvez outra matéria aí que mais pra frente a gente vai combinando. E é isso, eu queria deixar esse aviso logo no começo do vídeo, pra vocês não perderem. Então me contem, mandem perguntas também se vocês tiverem, como é que foi meu ano em relação a matérias. Quem me conhece sabe o quão ruim eu sou em exatas e como que eu consegui conciliar. Então é isso, e vamos para estudar o parnasianismo. Então vamos lá, parnasianismo. Nós estamos ainda no final do século XIX. Vocês lembram que nos vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no card, realismo, naturalismo e impressionismo, nós falamos que nós ainda estávamos no século XIX, e sim, ainda estamos no século XIX, no final do século XIX, segunda metade do século XIX, não esqueçam disso, por favor. Meio que realismo, naturalismo e parnasianismo, eles ocorrem na mesma época. Claro, né, com cada um no seu devido lugar, cada um no seu devido lugar, mas meio que na mesma época ali no final do século XIX. Então vocês têm que entender que nós temos na literatura um negócio chamado de época realista. O que é isso? Meio que um grupo de escolas literárias, um trio, que eles acontecem ao mesmo tempo, que é o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. O parnasianismo ele é a terceira escola literária da época realista. Então, se você quiser definir aí no meio que um contexto histórico, nós temos a época realista, em que o parnasianismo é o terceiro da época realista. Por que época realista? Porque, assim como o naturalismo, o parnasianismo ele é considerado um segmento do realismo, dada as suas belas proporções, né? O parnasianismo e o naturalismo eles têm as mesmas características ali do realismo, principalmente a questão de ser objetivo nas suas obras. E outra coisa também, que o parnasianismo ele é todo na poesia. Há quem diga também que o parnasianismo é o realismo poético, é o realismo na poesia. Mais uma vez falando, dadas suas belas proporções, pode-se considerar que o parnasianismo é o realismo na poesia. Isso leva-nos a entender que não existe prosa no parnasianismo. Isso é muito importante, vocês têm que guardar. Então aqui nós vamos ver tudo poesias. E por que como o pessoal estava dizendo, é chato? Porque poesia, você tem que fazer análise, você tem que prestar atenção, você tem que entender, pegar um dicionário ali e ficar folheando para você poder entender. Então assim, é complicado, é difícil, mas é necessário, principalmente para o pessoal do segundo ano aí que está estudando, é muito necessário vocês entenderem o parnasianismo, porque faz parte da nossa literatura, então é importante e é necessário que nós estudemos ele. E o que mais que nós podemos falar aqui? Do final do século XIX, né, 1882 a 1893, ainda teve um foco muito grande no Rio de Janeiro, né, no Brasil.
E uma coisa que nós podemos falar, como é que surge esse nome parnasianismo? O que significa esse nome parnasianismo? Nós temos uma história aí muito legal, que é o quê? O parnasianismo na Europa, ele teve origem na França com uma obra chamada Parnasse Contemporâneo. Parnasse Contemporâneo é o nome da obra da França, que é um resgate, é uma antologia, que é um resgate da tradição clássica. Isso a gente já pode adiantar de uma característica do parnasianismo, é que ele é muito adepto ao classicismo. A tradição clássica ela vai retornar à literatura, a norma culta, a norma padrão, tudo no seu devido lugar, tudo direitinho, tudo perfeito. O parnasianismo ele tem essa característica de fazer tudo perfeito. E outra coisa é que nós temos o quê? Parnaso. O que é o Parnaso? O Parnaso ele é um monte onde é um monte consagrado a Apolo e às suas deusas. Então, esse nome Parnaso, de parnasianismo, né, é um monte consagrado a Apolo. E isso nos leva muito a pensar a questão da mitologia no parnasianismo. O parnasianismo, ele, como eu falei, ele remonta muito ao classicismo. Junto com o classicismo, a questão greco-romana, né, as tradições romanas, tradições gregas, e muita mitologia também. A mitologia vai aparecer muito, eles vão ter muito embasamento nessa questão aí da mitologia e das tradições da Grécia. Outra coisa, o que foi o marco inicial do parnasianismo no Brasil? Uma coisa que nós precisamos ressaltar também é que o parnasianismo ele teve mais popularidade, ele foi mais popular aqui no Brasil do que em Portugal. Então é mais comum a gente ouvir falar do parnasianismo com autores brasileiros e não portugueses. Lá em Portugal não teve tanta ênfase assim o parnasianismo. Aqui no Brasil foi que ele esteve no seu auge, sabe? E a obra inicial, o marco inicial do parnasianismo foi Fanfarras de Teófilo Dias, que foi uma obra lançada em 1882. Outra coisa que nós podemos comentar aí são as características do parnasianismo, características essas que nós já vimos algumas no realismo, mas que, assim como o naturalismo, o parnasianismo ele também tem as suas características próprias. E o parnasianismo ele é o quê? Objetivo, direto ao ponto, sem rodeio, sem ficar, como é que eu posso dizer? Sem ficar fantasiando uma situação que não existe, não, direto ao ponto. E uma coisa muito importante também é que o parnasianismo ele é uma literatura muito fria e muito calculista no sentido de não tem sentimentalismo, não tem sentimento. O sentimentalismo é um sentimentalismo vago. Se algum dos autores parnasianos eles têm algum resquício de sentimento, de amor, ele é muito obscuro, ele é muito, por exemplo, muito escondido, não é tão aparente, sabe? Outra coisa também, a questão da rima rara vai aparecer muito no parnasianismo e por isso que muita gente não gosta. Impessoalidade, sem se meter na situação, é uma coisa muito vazia, muito fora do eu lírico. O eu lírico não aparece, sabe? Diferente do romantismo, que o romantismo era tudo sobre ele, sobre o autor, sobre o eu lírico. No parnasianismo, não. No parnasianismo é uma coisa totalmente sem pessoalidade, sabe? É muito impessoal. Descritivismo, e uma coisa que muita gente comenta, é que se você pegar uma poesia parnasiana, você pode lê-la e você pode, com aquela poesia, você tá lendo a poesia e você consegue desenhar tudo aquilo que o autor escreveu na sua poesia. Desenhar por que diz? Porque a maioria das poesias, tem um autor aqui em especial, que eles descrevem muito objetos. Eles falam nas suas poesias de objetos. Então, se você pegar essa poesia e você lê-la e for desenhando, você consegue desenhar exatamente o que o autor falou, porque tem muito descritivismo nas suas obras, nas suas poesias. Outra coisa também é o culto à forma. O que é isso? Culto à forma é o poema perfeito, a norma culta, sem rodeios, e uma coisa que as pessoas vão criticar muito no modernismo, porque o modernismo, já adiantando, não querendo pular as etapas, mas já adiantando, quem já está estudando, quem já estudou já sabe o que é, mas o modernismo ele tem como principal característica a quebra de valores clássicos, quebra do que é tudo perfeito. No modernismo vocês vão ter muitos poemas e muitas poesias com letra errada, com palavras erradas.
Então, assim, o parnasianismo, ele é muito certinho, muito palavras do dicionário, sabe? Que ninguém sabe o significado, mas os parnasianos, eles fazem questão de colocar. E é isso daí a questão do culto à forma. Preciosismo vocabular, que eu já falei pra vocês, de palavras complexas, palavras difíceis, que você tá lendo um poema, você tem que estar com um dicionário por perto pra, se você não tiver muito conhecimento dessas palavras, você ir buscar e poder entender o poema, que eles são bem difíceis. E o parnasianismo, ele tem uma questão que é a arte pela arte. O que é isso? No romantismo, se a gente for relembrar, o romantismo tinha a característica de fantasiar muito a situação. O que as pessoas diziam? Que o romantismo, ele tinha a questão do ufanismo, que era o quê? Um amor exacerbado pela sua pátria. No romantismo, tem aquela passagem que diz, né? Aquela questão lá do Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Essa questão, todas as obras do romantismo, principalmente da primeira geração, elas fantasiam muito uma terra perfeita. Um Brasil perfeito, um Brasil sem defeitos, perfeito sem defeitos, sabe? E que tudo era lindo, que tudo era perfeito. E já no parnasianismo, não. Parecia que eles tinham que fantasiar uma situação que não existia e torná-la bonito. Já no parnasianismo, não. Por exemplo, eles estão com esse caderno aqui. Esse caderno aqui, se ele descrever esse caderno exatamente da forma que ele é, pequeno, com 96 folhas, roxo e verde, para eles isso é arte. Isso já é uma arte, não precisa mais incrementar nada. Por exemplo, ele é dessa forma e eu dizer que ele é cheio de lantejoula, não precisa fantasiar uma coisa que não existe. Se você descrever esse caderno da forma que ele é, isso por si só vai ser arte, isso vai torná-lo bonito. Ele já é bonito só por ele ser o que ele é, sabe? Ele não precisa fantasiar. Essa é a questão da arte pela arte. A arte por si só se complementa. Eu acho que se for colocar uma frase definindo esse termo arte pela arte, seria: a arte por si só se complementa. Ela não precisa de arrodeios, ela não precisa de muito enfeite para ela ser bonita. Ela é bonita só por existir. Essa é a questão do parnasianismo. E uma coisa muito presente no parnasianismo também são os sonetos. E isso o pessoal vê muito no primeiro ano, que eu não fiz questão de trazer aqui pro canal, que eu acho um pouquinho chato, digamos, até eu não gosto muito. Mas o soneto, que é o quê? Eu vou até ler aqui pra vocês, pra memorizar na cabeça de vocês a questão do soneto. O pessoal que tá no primeiro ano aí deve estar cansado, chegou no segundo ano, que tá estudando parnasianismo, se depara com o soneto de novo, deve estar cansado. Mas sim, vamos lá. O que são os sonetos? 14 versos, 2 tercetos e 2 quartetos. Isso, gente, quando eu tava no primeiro ano, eu tinha que, assim, memorizar essa questão do soneto, que eu tinha muita dificuldade com soneto. Eu não gosto muito, ainda não sou muito adepta à poesia, principalmente poesia parnasiana e a questão lá do primeiro ano. Não sou muito adepta. Mas é isso, soneto, 14 versos com 2 tercetos e 2 quartetos. Memorizem, eu vou colocar aqui na tela para vocês não esquecerem nunca mais. Guarda no guarda-roupa, cola na mesinha de estudo, não sei. Cola em qualquer lugar pra você decorar isso daí, pra você nunca mais esquecer. E vocês devem ter percebido aí que eu não toquei no contexto histórico. Por que eu não toquei no contexto histórico? Porque eu falei no início que o contexto é o mesmo do realismo e naturalismo. E pra gente não perder muito tempo, já tem 13 minutos aqui gravados, e nós vamos falar de 3 autores hoje. Então, eu optei por não falar do contexto histórico, tendo em vista que é o mesmo do realismo e naturalismo. Então, eu vou deixar aqui na tela para vocês o contexto histórico, para vocês darem uma olhada. E se quiser escrever também, né, anotar. Mas no realismo, no vídeo de realismo e naturalismo, eu expliquei direitinho lá, se vocês quiserem uma explicação mais detalhada. Não vou explicar de novo, porque eu já expliquei nos outros 2 vídeos. E senão vai ficar muito complexo, né? Vai ficar muito comprido o vídeo. Então, eu vou deixar aqui na tela. Anotem, se vocês tiverem dificuldade com isso, né? Eu expliquei um pouquinho também só, não muito, porque, né, história. E eu vou deixar aqui na tela, se vocês quiserem assistir lá o vídeo de realismo ou naturalismo, que eu explico direitinho lá pra vocês. E nós vamos agora pra o quê? Nós vamos falar de uma tríade chamada Tríade Parnasiana, que é a tríade, que é o trio, né, dos autores mais conhecidos e mais populares do parnasianismo.
E para isso, para você, por exemplo, no romantismo a gente pode falar do José de Alencar, é um dos autores. Castro Alves, um dos autores. Realismo, Machado de Assis. Naturalismo, Aloysio Azevedo. E no parnasianismo, que são 3, como é que a gente vai decorar, como é que a gente vai lembrar? Você tem aí um macete, eu vou colocar aqui na tela o nome, se você quiser anotar, anota que vai ser muito importante. Guardem essa palavra, se vocês precisarem lembrar de 3 autores do parnasianismo, da tríade parnasiana, lembrem desse nome, Roa. Roa, dessa palavra Roa, vai ficar aqui na tela e a gente vai completar. Roa por quê? Raimundo, Olavo Bilac e Alberto. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são os componentes da tríade parnasiana. Nós temos o Raimundo Correia, que eu sempre esqueço o nome dele, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. Essas são as 3 pessoas que compõem a tríade parnasiana e nós vamos conhecê-las um pouquinho aqui. Vou colocar as características aqui na tela e eu vou colocar nomes também de poemas para vocês conhecerem, para vocês darem uma lida e quem sabe pode cair no vestibular, que são os mais conhecidos também. Vamos lá. Olavo Bilac, ele era considerado o príncipe dos poetas, né? Dos poetas, e é um dos mais conhecidos, assim, dos 3, né? Pelo menos no meu caso, era o que eu já tinha ouvido falar quando eu fui estudar, Olavo Bilac. E quais são as características desse autor tão conhecido do parnasianismo? Nós temos a reflexão da existência, isso é muito importante porque é um dos autores dos 3 que tem mais assim a questão do sentimento, sabe? Você vai achar mais não muito, como eu falei, ele não tem o sentimento, é vago, mas tem um pouquinho ainda, um resquício de sentimentalismo ali no Olavo Bilac, que eu acho que é por isso que o pessoal gosta mais dele. Temática da perfeição, né, que eu falei pra vocês, norma culta, tudo na métrica, tudo perfeito. Nacionalismo, e aí você fala, nacionalismo não é do romantismo que tu falaste agora, hein, pra mim? Nacionalismo? Sim, mas é um nacionalismo falando da língua portuguesa, falando das normas, mas não com amor exacerbado pela natureza, como o pessoal do romantismo tinha. É um nacionalismo elogiando, falando que é bonito, mas é só isso, sem paparicar muito, sabe, o Brasil e a língua portuguesa. Mitologia, que a gente já comentou, né, o classicismo, e o sensualismo, mas é um sensualismo bem de leve, bem tranquilo, não é um sensualismo erótico no estilo Castro Alves do romantismo, não é isso, é um sensualismo de leve, descrevendo o corpo da mulher, descrevendo uma situação em que a mulher talvez esteja despida, mas é só isso, não, sem erotismo no Olavo Bilac, pelo amor de Deus. E quais são os poemas, assim, que se eu fosse recomendar pra vocês entenderem um pouquinho, vou colocar 3 poemas dele aqui, vou colocar o nome aqui do lado, ou aqui do lado, eu não sei, mas eu vou colocar aí que nós temos o quê? Profissão de Fé, A um Poeta e Satânia. O último mostra um pouquinho do sensualismo, pra vocês entenderem um pouquinho como é que é essa situação e que não é um erotismo propriamente dito. É uma descrição de uma mulher que ela está nua, e que entra uma luz pela janela e vai passando por todo o corpo da mulher e ele vai descrevendo no poema, na poesia, como é que vai passando a luz em cada parte do corpo dela. Essa é a questão do sensualismo. Vocês podem fazer essa diferença aí, principalmente do que eu falei aqui da relação de Castro Alves. De Castro Alves ele fazia um erotismo bem mais 18. Aqui no Olavo Bilac não, é bem de leve, só para ele não perder aquele sensualismo e aquele emocionalismo e sentimentalismo ali que ele tem já na sua poesia, sabe? Outras pessoas. Quais são as outras pessoas que nós temos para falar? Vamos falar de Alberto de Oliveira, e esse é o mais chato de todos. Sim, gente, ele é o mais chato de todos. Por quê? Porque o Alberto de Oliveira, ele é conhecido por falar de vasos. O que é isso? Falar de vasos? Como assim? Vocês lembram que eu falei pra vocês que se você ler um poema, é bem capaz de você conseguir descrever, desenhar tudo que está escrito ali? Então, principalmente os poemas de Alberto de Oliveira, porque Alberto de Oliveira ele falava de vasos, vaso grego, vaso chinês. Então, assim, os poemas que o pessoal normalmente coloca para descrever o parnasianismo, quando você vai para aula, professor, vaso chinês, vaso grego.
é do Alberto de Oliveira. Ele é muito assim, sentimento nada, sabe? Sentimento zero. É muito essa questão aí, o Alberto de Oliveira é conhecido também como um dos mais chatos assim do parnasianismo, porque não tem um sentimento lá nele, não tem uma questão do emocional, não tem. Quais são as características? Rigidez formal, como eu falei, o mais chato vai ser o que mais vai pregar a letra perfeita, a norma culta. O Alberto de Oliveira, ele é muito sentimentalismo nada, sabe? A sua escrita vai ser uma escrita muito formal e muito preciosa em questão do vocabulário. E assim, gente, é muito chato você comentar sobre o parnasianismo porque você não tem empolgação para ensinar sobre o parnasianismo. Eu, principalmente, não gosto de falar sobre o parnasianismo porque é mais chatinha, sabe? Mas é necessário, como eu falei. Então, vamos lá. Alberto Oliveira guarda a informação que ele fala sobre objetos. Vaso grego e vaso chinês são poesias de Alberto de Oliveira. E ele preza muito pelo preciosismo vocabular. E essas palavras são palavras difíceis. E muita questão da métrica também. Tudo certinho e tudo preciso lá na métrica do poema. E o nosso terceiro é quem? Raimundo Corrêa. E Raimundo Corrêa ele é o mais diferente de todos. Se nós achamos o Olavo Bilac muito interessante porque ele já tinha um sentimento, o Raimundo ele é mais diferente porque ele tem a temática de falar muito o lado filosófico. Nós temos um poema do Raimundo Corrêa que se chama As Pombas, que é uma questão muito filosófica que trata de, por exemplo, o amor de verão. Que você, no poema, fala que as pombas vão e voltam, mas às vezes os corações vão e não voltam mais, os amores. É mais ou menos assim, gente. Eu vou colocar aqui o nome pra vocês irem atrás, pra vocês lerem e vocês prestarem mais atenção nisso daí também, que não vai dar tempo da gente ler aqui pra vocês, né? Já tá com 22 minutos gravados aqui. Mas é muito a questão do filosófico, da existência, do que acontece na nossa vida. Então, assim, é mais diferente porque o parnasianismo, ele é sentimento vago, impessoalidade. E quando aparece uma pessoa assim, que ele fala muito, não mostrando a existência do homem, mas no seu poema você consegue tirar um ensinamento filosófico, uma questão mais existencialista, você já presta mais atenção nele, ele já chama mais atenção. Então, ele é mais diferente nesse sentido. E ele fala da natureza também. E aí você me fala, mas natureza, isso daí não é romantismo? Natureza, mas descrevendo-a. Inclusive, outro poema dele que eu vou deixar aqui na tela também, Anoitecer, é uma questão da passagem do dia para a noite. Então, entardecer, né? O entardecer. Então, tem essa questão da natureza, não enaltecendo, não vangloriando a natureza, mas descrevendo e falando que é belo e só isso, tá, gente? Sem exagero pra falar da natureza. Outra coisa, melancolia. E sim, como eu falei, ele fala muito da existência, ele fala muito da vida também. Claro, não propriamente dito, tipo, a vida é desse jeito, não. Por meio de metáforas, só que tudo muito pessimista. Ele é muito... olha muito pra vida com um olhar pessimista, sabe? Melancolia, pessimismo, ai, tudo é triste, tudo é depressivo, sabe? Nesse sentido aí, tudo é muito triste, tudo é muito chato. Nesse sentido, ele fala da existência, não como uma coisa boa, meu Deus, a minha vida é incrível, tudo que acontece na minha vida é bom, a natureza é linda, não. Ele fala de tudo isso que nós já falamos aqui, da existência por um meio mais filosófico, da natureza, mas tudo no seu limite. E no que diz respeito à vida, tudo pessimista, tudo numa visão mais pessimista da coisa mesmo. E moralidade, o que deveria ser feito? A questão da moral mesmo, da moral do cidadão. Por que a pessoa faz isso, não faz isso? Porque isso que deveria ser feito, a pessoa tá fazendo isso. Então, ele é bem confuso também. É o mais diferente e mais confuso de todos, gente. Porque pelo menos o Alberto de Oliveira, a gente sabe que ele é chato, que ele fala de vaso. E o Olavo Bilac, a gente sabe que ele tenta ali, tem um pé mais sentimental. E o Raimundo Corrêa, ele é o mais difícil, mais diferente e mais difícil. Ele fala de tudo, ao mesmo tempo não fala de nada, sabe? É complicado. E, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. O vídeo de hoje tá bem complicado, eu sei.
Eu espero muito que vocês tenham entendido. Foi o vídeo mais difícil que eu fiz até agora das escolas literárias, porque o parnasianismo, eu considero o parnasianismo e o simbolismo as escolas literárias mais difíceis de se explicar, porque você tem que estar prestando atenção na coisa, você tem que ler. Não basta só você ler, assistir uma videoaula uma vez, você tem que estar assistindo, tem que estar buscando, tem que estar lendo para você poder entender, para você poder ver algum sentido naquilo e ver alguma coisa legal se tirar daquilo, porque é muito difícil, é muito complicado. São muitas palavras difíceis, são muitas palavras complexas, mas se você estudar, pelo menos para você passar, você consegue. Para você entender, para você fazer uma prova e passar, você consegue sim, porque não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo é sobre simbolismo. E aí nós meio que acabamos essa parte, né? Entramos no pré-modernismo, que não é uma escola literária. E no modernismo, e aí acabamos. Vai ter muito vídeo ainda falando sobre literatura aqui, tá? Não vou parar, mas em outros temas talvez, falando de autores, falando de pintores talvez. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que vão estar aqui embaixo. Twitter, Instagram, pra gente manter um contato. Não esqueçam daquela proposta que eu falei no início do vídeo sobre o meu ensino médio, sobre os vestibulares. Me contem aí o que vocês acham, mandem perguntas também. E eu fico muito feliz que vocês estejam acompanhando, estudando também. Eu espero que esse ano de 2020 seja incrível para vocês nos estudos. E no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima. Tchau!